Bom, galerinha, hoje nós iremos fazer a correção das atividades solicitadas. Então, por gentileza, abram o livro na página 71 e acompanhem com bastante atenção a nossa correção. Primeira atividade. Você consegue observar ruas paralelas na imagem de Curitiba e na de Teresina? Sim. Ambas as imagens possuem ruas paralelas. Atividade 2. Dê um exemplo de ruas paralelas em Curitiba. Então, é apenas um exemplo. Eu citei mais de um exemplo, ok? Então, quais exemplos eu citei? A Avenida 7 de Setembro e a Avenida Iguaçu, que até está sinalizado no mapinha ao lado com a cor amarela. Teria outros exemplos? Sim. Rua Nunes Machado e a Rua Lamenha Lins, que está sinalizado com a cor rosa. Qual seria o outro par que nós poderíamos citar? Rua 24 de Maio e Rua Alferes Poli. Teria outros exemplos? Sim, teriam outros. Então, vocês teriam que responder apenas um exemplo, ok? A atividade 3. Dê um exemplo de ruas paralelas em Teresina. Então, eu citei mais de um exemplo, mas vocês terão que responder apenas um exemplo, ok? Então, quais são os exemplos que eu citei? Rua 3 e a Rua 5. Ou Rua dos Tucanos e a Rua Rita Ludolf. Ou Rua dos Beija-Flores e a Rua dos Canários. E teriam outros exemplos, ok? Então, se vocês citaram algum desses exemplos, está corretíssimo, ok? Página 72, atividade 1. Quais elementos da imagem lembram linhas retas? A imagem que nós temos é a ponte de Newton Navarro, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Vocês percebem, ao observar essa imagem, que nós temos linhas retas nas colunas da ponte e também nos cabos inclinados. E a ponte? Posso considerar uma linha reta? Não posso considerar uma linha reta. Por quê? Porque ela está curva. Percebam? Ela tem uma leve curvatura. Então, eu não posso considerar como linhas retas. Então, a nossa resposta ficaria como? As colunas da ponte e os cabos inclinados são os elementos da imagem que lembram linhas retas. A ponte em si não é uma resposta aceitável, pois ela é curva. Página 73, atividade 2. Por gentileza, nós iremos precisar da régua para resolver essa atividade. Utilize uma régua para medir o segmento de reta anterior e depois complete. Então, nós temos o segmento, que é o segmento AB. Com a régua, no ponto A, vocês vão posicionar 0 centímetros e verificar quantos centímetros mede esse segmento de reta. Então, nós concluímos que o segmento AB mede 4 centímetros. Página 74, a matemática no dia a dia.
Por gentileza, acompanhem a leitura do texto. Podemos medir comprimentos de linhas retas ou curvas. É muito comum medir comprimentos de ruas e avenidas, por exemplo. A Avenida Sapopemba, localizada no município de São Paulo, é uma das mais longas avenidas do Brasil, com 45 quilômetros de extensão. Vamos relembrar a equivalência entre as medidas convencionais de comprimento: milímetros, centímetros, metros e quilômetros. Então vamos lá, galera, recordando: 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Qual é a extensão em metros da Avenida Sapopemba? Então, a avenida, ela tem de extensão 45 quilômetros e eu quero transformar os quilômetros em metros. Nós sabemos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, o que nós devemos fazer? Pegar o 45 e multiplicar por 1000. Por quê? 1 quilômetro não é 1000 metros? Então, eu pego 45 quilômetros e multiplico por 1000 metros, que corresponde a 1 quilômetro. Assim, nós concluímos que a Avenida Sapopemba tem 45.000 metros de extensão. Página 75. O que você percebeu de diferente entre os telhados dessas construções? Então, nós temos duas imagens. A primeira imagem é uma casa em Campos de Jordão. A segunda imagem é uma casa em Salvador. Eu quero que vocês observem qual é a diferença entre esses telhados. Então, observando, o que nós concluímos? Que o telhado da construção de Campos de Jordão forma um ângulo mais fechado e o telhado da construção de Salvador forma um ângulo mais aberto, ok? Página 78, atividade 4. O telhado na imagem de Campos do Jordão lembra um ângulo reto, menor do que o ângulo reto ou maior do que o ângulo reto. A abertura, ela é mais fechada do telhado, então ela vai ser menor que o ângulo reto. Atividade 5. O telhado na imagem de Salvador lembra um ângulo reto, menor do que o ângulo reto ou maior do que o ângulo reto. Como é uma abertura mais aberta, vai lembrar um ângulo maior do que o ângulo reto, ok? Assim, nós finalizamos a nossa correção das atividades. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem mãos à obra da página 93 a 95. Bons estudos!